A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos falar de novo sobre dízimo. Lembrando que eu falo isso direto, o dízimo ele não salva ninguém. Assim como o casamento, Santa Ceia, também não salva ninguém, apenas contribui para a salvação. Porque se eu for um dizimista fiel e não obedecer o mandamento do Senhor, estiver em pecado, eu não serei salvo. Se eu casar e não for um cristão, só apenas tomar papel de casado, também não serei salvo. Se eu tomar Santa Ceia, mas estiver em pecado, também não serei salvo. Então, você me pergunta, eu sou ofertante na casa do Senhor, mas não sou dizimista. Eu posso perder a minha salvação por causa disso? Não, meu irmão, você não perderá sua salvação por causa disso. Também não, minha irmã, você também não perderá sua salvação por causa disso. Vamos meditar na Bíblia. Questão de oferta. Primeira oferta, depois dízimo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 4, no versículo 3. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o seu semblante, ou seja, Deus ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E o final disso aí nós já sabemos que Caim ele matou, né? Ele sentiu inveja do seu irmão e matou seu irmão. Por causa das obras. As obras de Abel eram boas e a obra de seu irmão Caim era más. Então Abel ele foi salvo, né? Abel foi salvo, ou seja, um ofertante, né? Um ofertante do Senhor, foi salvo. Vamos também para Lucas, capítulo 21, no versículo 22, a pequena oferta, né, da viúva pobre. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, no versículo 1. No versículo 1. A pequena oferta da viúva pobre. E olhando ele, Jesus, né? Olhando ele é Jesus. Viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E Jesus disse aos seus discípulos, chamou seus discípulos e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, ou seja, todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, né? Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento. Ou seja, essa viúva, ela deitou pouco, né? Ela lançou ali pouco na arca, nas ofertas, né? Nas ofertas lá para Deus, mas ela lançou com fé. Ela lançou com fé todo o seu sustento. E aqueles que lançaram, né? Eles lançaram daquilo que eles tinham. Ou seja, que sobraram deles. Que eles eram ricos, né? Sobraram, mas essa viúva, ela pela fé dela, ela foi justificada. Ou seja, se ela morresse ali naquele momento, a salvação dela era garantida. Porque ela agiu de boa fé,
com boas ações. E lembrei de uma passagem também que está escrito que tudo que não é de fé é pecado, né? Tudo que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23 adiante. Tudo que não é de fé é pecado. Deus também disse, sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós sabemos aqui que pelas ofertas, Abel foi salvo, né? Essa viúva, essa pobre viúva, também foi justificada diante de Deus. Agora vamos voltar para Malaquias capítulo 3, verso 8. Ou seja, Deus agradou a oferta dela. Agora vamos ver para que serviu o dízimo na casa do Senhor. E para que serve o dízimo de hoje em dia também? Hoje, nessa geração que nós vivemos, para que serve o dízimo? Para que serviu o dízimo? Deuteronômio 14, no versículo 22. No versículo 22. Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Ou seja, aqui os dízimos, não era dado todo mês, ele era dado todo ano. Hoje nós damos o dízimo todos os meses, né? Mas antes era todo ano, o dízimo era todo ano. Vamos continuar. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar seu nome. Comereis o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias, enquanto o caminho te for tão comprido, que os possas levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te abençoar. Agora vamos para aqui. Ovelhas por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedia a tua alma. Comeu ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e tua casa. Porém não desamparará ao levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ou seja, o levita, eles comiam de ofertas, né? Ofertas de dízimo, que o Deus determinou para que o povo de Israel, né, sustentasse aqueles levitas, porque os levitas ele era separado para a obra do Senhor. Então os levitas eles dependiam, né, do alimento. E vamos continuar. Do dízimo, né, das ofertas. Vamos continuar. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Ou seja, os dízimos hoje em dia, antes, o dízimo era para que serviu o dízimo? Hoje tem pastores aí que né, com os dízimos na oferta dos irmãos, eles abrem igrejas, abrem centenas de templos, e ali come e bebe. Tem muitos pastores que comem e bebem com o dízimo dos fiéis, né, dos ofertantes, dos dizimistas. Cuida dos seus filhos com os dízimos, ofertas.
E vai abrindo templo. Reformando os templos. Enquanto isso, as almas estão morrendo lá fora. Enquanto isso, os mendigos estão lá querendo um cobertor, morrendo no frio. Enquanto isso, os mendigos estão lá com fome, querendo almoçar, querendo jantar, querendo beber algo. E os pastores não dão de comer nem de beber, muitos pastores. Aí quando você toca em dízimo, muitos ficam bravos. Se não dá o dízimo vai para o inferno, se não dá o dízimo é isso, aquilo. E enquanto os pastores estão comendo e bebendo, né? Tá esquecendo os que estão lá fora, das viúvas, das pessoas que necessitam, das pessoas que não têm condições, que estão passando necessidade, fome. Ao invés de ir numa favela e levar uma cesta básica para aquela viúva, órfã, que está ali, né, orando a Deus, pedindo ajuda, socorro de Deus. Enquanto isso, os pastores estão tranquilos. Muitos pastores estão sossegados. É por isso que Jesus disse. Por isso que Jesus disse naquele dia. Jesus disse naquele último dia, dizendo: E aqueles que estiver do seu lado esquerdo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, vai ter muitos pastores no meio desses aí. Muitos pastores e muitos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Porque me viste nu e não me cobristes. Me viste com fome e não me deste de comer. Com sede e não me deste de beber. Então eles responderão a Jesus: Senhor, quando te vimos nu, não te cobrimos? E quando te vimos com fome, não nos deste de comer? E quando te vimos com sede e não lhe deste de beber? Jesus vai dizer para eles: aquele mendigo representa a mim. Você viu eles passando frio e não aqueceu a eles. Vocês viram eles com fome e não deste de comer, com sede e não deste de beber. Aquela viúva órfã que necessitava de uma cesta básica, que necessitava de comer e beber, vocês não ajudaram. Então apartai-vos de mim, porque não vos conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ali haverá choro e ranger de dente, para o lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, que é lago de fogo. Em questão de Malaquias 3, verso 8. 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Ou seja, em questão de ladrão. Ou seja, quem rouba é um criminoso. Quem rouba cometeu um crime. Então quer dizer que aquele que deu dízimo, aquele que não deu dízimo, ele vai para o inferno. Ou seja, porque ele é um ladrão. Eu já ouvi pregador pregar sobre essa passagem. Eles citam uma passagem lá na frente que fala que os ladrões não entrarão no reino do céu. Não entrará no reino do céu. Vocês ficarão de fora. Então vamos ver, né, se o criminoso, se ele não será salvo. Vamos comigo, abre a tua Bíblia em Lucas 23, no versículo de número 39. Lucas 23,
no versículo de número 39, que está escrito: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele. O que significa malfeitor? É aquele que comete crime, ou seja, um bandido, um ladrão, um criminoso. Blasfemava dele dizendo: Tu és o Cristo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o bandido foi salvo. Jesus Cristo salvou, o criminoso. Jesus Cristo levou o criminoso para o céu. E o criminoso não era dizimista. O criminoso não era ofertante. O criminoso não precisou, de fazer tudo isso. Apenas com uma confissão ele foi salvo. Me lembrei de uma passagem que está escrita em Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não fala que pelo dízimo sois salvos. Não, pela graça sois salvos. Por meio de quê? Do dízimo, da oferta? Não. Por meio da fé. Aleluia, pela fé. Por meio da fé. Agora vamos falar de outros também que não deram o dízimo, foi para o céu. Daniel, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele sitiou Jerusalém, levou todos cativos. E ali Nabucodonosor destruiu até o templo, a casa que se chama pelo meu nome, que Deus pôs o nome, a casa que chama pelo meu nome, que Salomão edificou para o Deus de Israel. Então Nabucodonosor destruiu tudo e levou Daniel para a Babilônia. Levou ele ainda mais novo, quando era novo. Então na Babilônia não tinha igreja, não tinha pastor para dar dízimo, para dar oferta. E o que a Bíblia fala? Que Deus exaltou Daniel acima de todos em Babilônia, de todos os servos de Deus. Até mesmo acima de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens, sábios, cheios de sabedoria, inteligência, temor de Deus. E o que acontece? Nós já sabemos, Daniel foi salvo. Deus era com Daniel, Deus deu ele dons de revelações, dons de visões, interpretações de sonhos, sabedoria, entendimento. E Daniel não era dizimista, nem ofertante. Então, se a Bíblia fala ladrão, se já Malaquias é ladrão mesmo, então, mais um ladrão que foi salvo. Daniel foi salvo. Vamos também para João Batista. João Batista, ele não tinha nem trabalho. João Batista, ele vivia para a obra de Deus. Ele alimentava-se de mel silvestre, de gafanhotos, E João Batista, por ele pregar a palavra a respeito do casamento contra Herodes e a mulher do irmão de Herodes, Filipe. Então Herodes ordenou que a cabeça dele fosse arrancada. Ou seja, morreu sem dar dízimo, sem dar oferta, mas morreu anunciando o evangelho,
cumprindo a palavra de Deus, que está escrito sobre ele, que ele viria em virtude e espírito de Elias. Vamos também para Pedro, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo também não era dizimista. Jesus Cristo, ele a igreja e os discípulos, né, os membros, os obreiros, e as ofertas que ali seria lançado, ofertas, não era dízimo, né? A maioria lançava ofertas. E como o Judas, né, era o tesoureiro da igreja, tomava conta do dinheiro, ele roubava tudo. Vocês não tinham dinheiro nem para, né, nada, nem para dar dízimo, nem nada. Chegou um certo ponto que os fariseus, né, chegou até Pedro e disse: o vosso mestre não paga imposto? Aí Pedro disse: paga. Pedro ficou triste, né, porque não tinha dinheiro, né. Jesus, ele vivia para a obra, ele não trabalhava. Aí parou de trabalhar para fazer a obra do Pai, para cumprir o que dele estava escrito. Pedro também era pescador. O peixe não dava tanto dinheiro assim. Pedro também não trabalhava no momento. Ele estava aprendendo a palavra de Deus. Então, Jesus disse, antes de Pedro chegar, Jesus já antecipou, dizendo de quem cobra os impostos, dos filhos ou dos estrangeiros. Pedro disse, dos estrangeiros, dos filhos, dos estrangeiros. E logo então Jesus disse: pois logo os filhos estarão livres. Mas para que não escandalize, vai ao mar. O primeiro peixe que pescar encontrará um imposto, dinheiro, darás por mim e por ti. Ou seja, Jesus fez um milagre ali. É um milagre ter dinheiro dentro de um peixe, né? Então, não pagava dízimo. Jesus Cristo também não pagava dízimo. Pedro não pagava dízimo. O apóstolo Paulo não pagava dízimo. E estes foram salvos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, né, pela fé. Teve um certo discurso, né, dos fariseus que se converteram ao Evangelho através da pregação de Paulo, Barnabé, Silas. Então os fariseus diziam, né, uma contenda com Paulo, com Silas, né, Barnabé, dizendo que se não circuncidasse, não guardasse a lei de Moisés, não poderia ser salvos. Então o que Paulo fez? Paulo, seu cooperador, não, vamos lá para Jerusalém, vamos lá resolver isso com os discípulos, esse discurso. Então eles saíram, não sei se é de Antioquia, uma cidade, e foi até na outra, em Jerusalém, sobre esse assunto. Quando chegou lá, né, eles falaram que se não circuncidasse, não poderia ser salvos, não guardasse a lei de Moisés. Pedro se levantou e disse: nós somos salvos pela fé. Como vocês querem colocar um jugo duro que nem nossos pais conseguiram suportar, nem nossos pais guardaram, nós somos salvos pela fé. Então Pedro disse para eles: nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo.